Amém, vocês estão bem? Ok, hoje nós vamos falar a respeito de zona de conforto. E o título dessa mensagem é Zona de Conforto ou Zona de Morte? O que nós vamos falar hoje é sobre o perigo de estar onde nada te desafia. O perigo de viver num lugar onde nada te desafia. Você já teve essa sensação de, quem sabe, dormir em cima de um braço, ou quem sabe dormir numa posição errada na cama, e na hora de acordar, despertar pela manhã, você tenta se levantar e você sente que está travado? Alguém já teve isso? Quem não teve, não se preocupe, os anos vão chegar. Sabe, ontem à noite, depois do Sisterhood, foi uma noite intensa, foi linda. Nós chegamos em casa, a Débora se preparou para dormir. A Débora está super grávida agora, super. Super. E ela deitou, e quem já teve grávida sabe, como eu, nunca estive. Ela deitou na cama, se cobriu, e ela ficou um tempo. Ela disse, antes de dormir eu tenho que ir no banheiro. E na hora que ela foi se levantar, ela começou a rir. Eu disse, o que foi, meu amor? Eu estou travada, eu estou trancada, eu não consigo mais me mexer da cama. Sabe, todos nós já passamos por momentos de sentir que o nosso corpo não responde ao desejo que nós temos. Nós queremos fazer alguma coisa, nós queremos ir em alguma direção, mas nos sentimos travados. Mas sabe, esse não é o pior sentimento de se sentir travado. Existe um outro travado que é muito pior do que esse. Você já teve essa sensação de você não estar necessariamente infeliz, mas também não se sente completamente realizado? Você não sente dor, mas você também não sente paixão? Deixa eu te falar isso. Isso tem um nome e se chama zona de conforto. Zona de conforto é o lugar onde a vida é previsível, mas não é poderosa. É o lugar onde a vida é segura, mas não tem sentido pleno, não tem propósito pleno. Sabe, existe um problema e um perigo em estarmos vivendo num lugar onde nada nos desafia. A zona de conforto muitas vezes parece com proteção, mas na verdade nada mais é do que uma camuflagem para a paralisia. Parece até paz, mas na verdade é a ausência de movimento. Hoje Deus quer nos confrontar com uma pergunta, e essa pergunta não é só para você, essa pergunta para mim também é para mim hoje. E a pergunta é: você está vivendo na zona de fé ou você está vegetando na zona de conforto? Qual é a zona que você está vivendo na sua vida? Eu quero ler esse texto, e esse texto é a história de um homem chamado Moisés. Nós vamos ler em breve Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao 22. E nesses versículos você encontra o momento onde Deus chama Moisés para um grande plano. Deixa eu só colocar isso aqui em contexto para que nós entendamos. Não precisa colocar ainda. Obrigado. Deixa eu colocar isso em contexto para a gente entender. Para quem sabe não está familiarizado com isso, Moisés foi um grande homem usado por Deus. Mas antes disso, Moisés foi um príncipe no Egito, no Império Egípcio. Ele era acostumado a andar pelo palácio, ele era acostumado a dar ordens e as pessoas obedecerem. Ele era acostumado com a realeza, ele era acostumado com o governo. E Moisés, acontecem várias coisas que não veio o caso nesse exato momento, mas Moisés, ele sai do Egito, ele foge do Egito, ele faz coisas que não deveriam ter sido feitas, e ele foge do Egito, e agora ele foge para o deserto. E na verdade ele foge para o deserto sem rumo, sem direção, buscando provavelmente a morte. Mas quando ele foge para o deserto, ele encontra uma nova vida no deserto. Ele encontra uma família, ele encontra uma esposa, ele tem filhos, ele encontra agora uma nova religião, ele encontra muitas coisas. E a verdade é que nesse momento que nós vamos ler o texto, Moisés está vivendo uma vida de paz, uma vida segura, uma vida calma, uma vida tranquila, uma linda aposentadoria, por assim dizer. Mas nesse texto que nós vamos ler, Deus chama Moisés na sua vida de tranquilidade, de estabilidade, chama Moisés da sua zona de conforto, e diz assim a palavra do Senhor. Você pode acompanhar na sua Bíblia, eu vou ler na Nova Tradução Linguagem de Hoje, mas você pode acompanhar aqui atrás também, e diz assim: Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro.
Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o monte Sinai. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então ele pensou: que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Eu vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse: pare aí, tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Nós vamos saltar agora alguns versículos, e a história continua dizendo: então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Para aqueles que não sabem, Deus está falando aqui do povo de Israel, o povo escolhido por Deus. E o povo de Israel, há 400 anos antes, havia virado as costas para Deus, desobedecido a Deus. Então Deus deixou o povo à sua própria sorte. E o povo estava agora, há 400 anos, sendo escravizado pelos egípcios. Geração após geração, nascia já como escravo. Então Deus diz: eu tenho ouvido o clamor do meu povo, sei o que estão sofrendo, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito a uma terra grande e boa. Saltamos mais alguns versículos. Agora Moisés, venha e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você. Porém Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas e lhes disser: o Deus dos antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar qual é o seu nome, qual é o nome dele, o que eu digo? E Deus disse: diga, eu sou quem sou. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Sabe, Moisés era um homem vivendo seguro no deserto. Um homem escondido do passado, com a vida resolvida. Mas Deus aparece a Moisés num espinheiro em chamas e destrói completamente o plano de estabilidade de Moisés com uma missão que precisava de fé. Sabe, o encontro de Moisés com esse arbusto, que em algumas traduções é chamado de sarça, que pegava fogo, não foi um episódio místico, foi um confronto direto com a zona de conforto de Moisés. Deus não apareceu a Moisés enquanto Moisés estava no Egito. Deus não apareceu a Moisés enquanto Moisés era príncipe do Egito. Deus não apareceu a Moisés quando Moisés tinha todo o poder e muita autoridade no Egito, nem enquanto Moisés estava no meio da família. Deus apareceu a Moisés quando ele parecia estar no total e completo conforto. Por quê? Porque é nesse lugar silencioso, onde tudo parece parado, que Deus costuma nos chamar para algo que exige movimento. O que parecia estabilidade, Deus estava chamando de estagnação. O que parecia fim de um ciclo, Deus estava tratando como ponto de partida. Sabe, às vezes na nossa vida, nós tratamos algumas coisas como fins de ciclo, enquanto o Senhor apenas está colocando uma vírgula e dizendo: esse é o ponto de partida para algo novo que eu vou fazer na sua vida. Deus sempre nos chama, muitas vezes no momento de estabilidade, de calmaria, de tudo tranquilo. A pergunta de Deus para Moisés, basicamente, ainda ecoa no meu coração, e precisa ecoar no nosso coração. Ele disse: Moisés, até quando você vai ficar aí parado onde você está? E a pergunta de Deus para mim e para você é: até quando você vai ficar parado naquilo que você chama de zona de conforto? Porque deixa eu te falar uma coisa, zona de conforto não é conforto, é zona de morte. Wilton, o que você está falando? Calma, nós já vamos chegar lá. Não fica bravo comigo ainda. Eu sei que todos nós buscamos por conforto e estabilidade. Todos nós buscamos por um lugar onde nós nos sentimos tranquilo e em paz. Nós vamos chegar lá.
A resposta de Moisés ao chamado de Deus revela pelo menos 4 realidades espirituais que também confrontam a minha vida e também precisam confrontar a sua vida hoje. E a primeira delas é que a zona de conforto é um lugar de morte disfarçada. Zona de conforto é um lugar de morte disfarçada. Sabe, Moisés havia passado 40 anos como príncipe do Egito, mas agora Moisés estava vivendo como um pastor de ovelhas, um simples pastor de ovelhas no deserto de Midian. Longe da influência, longe da glória, longe do povo. Para muitas pessoas poderia parecer uma aposentadoria honrada. Mas deixa eu te falar uma coisa, para Deus era apenas um chamado adormecido. Assim como alguns adormecem ouvindo a palavra do Senhor nessa noite, amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. O nome Midian significa julgamento, um lugar onde coisas entram em julgamento, onde coisas entram para serem analisadas e julgadas. Midian, o lugar onde Moisés estava, era um lugar de reavaliação, não um lugar de descanso. Sabe, muitas vezes nós estamos vivendo períodos na nossa vida que nós chamamos de zona de conforto, zona de tranquilidade e de paz, mas na verdade não são zonas de conforto, são zonas, são momentos, são temporadas de reavaliar o nosso chamado e o nosso propósito, reavaliar o que nós estamos fazendo com a nossa própria vida. Moisés estava seguro, mas ao mesmo tempo estagnado. Moisés estava confortável, mas completamente desconectado do seu destino. A sua zona de conforto mantinha Moisés protegido, mas também estava impedindo ele de crescer. Quantas vezes há lugares, há coisas, há pessoas que nos fazem sentir protegidos e confortáveis, mas também nos impedem de crescer, nos impedem de avançar. Agora, não falando de coisas tão espirituais, falando de coisas mais naturais, se bem que absolutamente tudo é espiritual e tudo é natural, mas deixa eu te falar isso, não é assim no nosso trabalho. Não é assim quando nós estamos num projeto ou alguma coisa, quando tudo está confortável, não tem uma hora que a gente diz, cara, mas não está acontecendo nada, tá ótimo, mas eu não estou indo para lugar nenhum. Não é assim que funciona, porque zona de conforto pode até ser confortável, mas nos deixa estagnado, nos deixa preso em um lugar que nós não conseguimos sair. Quem sabe essa é a história de alguns de nós aqui nessa noite hoje. Você, quem sabe, está se escondendo atrás daquilo que funciona, daquilo que é garantido, mas deixou de sonhar com o impossível, simplesmente porque você se acomodou com uma realidade que não te desafia, com um jeito de entender a vida que não te desafia, com uma maneira de tentar entender Deus, que é simplesmente confortável. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não é confortável. Deus não cabe dentro do seu ego, Deus não cabe dentro da sua cabeça, dentro da minha cabeça. Deus não se explica apenas pela razão, Deus é Deus. Eu acho interessante que Deus chama Moisés, enquanto Moisés estava trabalhando. Você viu isso? Deus não chama Moisés desocupado. Deus não chama Moisés sem fazer. Moisés estava trabalhando, não estava em repouso. O Senhor Deus aparece àqueles que mesmo no silêncio mantêm as suas mãos em movimento. Deus nunca chama desocupados, Deus chama disponíveis, não desocupados. E desocupado e disponível são coisas completamente diferentes. Alguém disponível é alguém que ainda que está ocupado, diz sim quando Jesus chama. Agora há pessoas desocupadas, que mesmo que o Senhor chame, elas dizem não. Mas Deus não chama desocupados, Deus chama pessoas que estão no processo de colocar as suas mãos em ação. A zona de conforto é traiçoeira, ela não assusta, não tem grandes medos na zona de conforto, mas também não tem transformação.
A zona de conforto não ameaça ninguém, mas também não impulsiona ninguém. A zona de conforto pode acalmar a nossa alma, mas ela mata o nosso chamado, ela mata o nosso propósito. Sabe, aqui está a verdade que essa história revela. Deus não esperou Moisés se sentir pronto. Deus não esperou Moisés se livrar do seu passado. Deus chamou Moisés naquela hora, porque aquela era a hora certa. Quem sabe alguns de nós, analisando, alguns de nós são mais organizacionais, operacionais, e analisam bem pessoas, analisam os momentos de forma correta, para posicionar pessoas certas no momento certo, para ter um grande resultado. Talvez alguns de nós que pensam assim, pode pensar, puxa vida, mas Deus esperou Moisés deixar o cargo de liderança. Deus esperou Moisés deixar o poder do Egito. Deus esperou Moisés deixar para trás a influência de poder fazer alguma coisa pelo povo. Deus esperou Moisés agora se transformar num simples pastor, fugindo do seu passado, no meio do deserto, para chamar ele para fazer algo que um príncipe faria melhor, mais fácil, mais rápido, com política. Sabe, às vezes nós achamos que Deus perdeu o ponto na nossa vida, mas Deus não perde o ponto. A hora que Ele chama é a hora certa, porque Deus é o dono do tempo, é o dono de todas as coisas, e Ele não chamou Moisés na hora certa, na hora errada, Ele chamou Moisés na hora que tinha que ser. Essa é uma verdade linda das Escrituras. Mesmo quando parecer tarde demais, mesmo quando Moisés estava escondido de tudo e de todos, Deus não apenas chega no tempo certo, mas chama no tempo certo. Por isso, deixa eu te falar, não é tarde demais para você. Talvez nós temos pessoas aqui que olham para si, para a sua idade, quem sabe mais avançada do que outros, e dizem, o tempo para mim terminou, não há nada de bom para que eu possa fazer, não há nada que eu possa entregar para o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não chega atrasado, não é tarde demais para o Senhor. Ele é o dono do tempo, Ele é o dono da idade, e se Ele está chamando, essa é a hora certa, a hora oportuna, o dia que Ele escolheu para nos chamar. Não é tarde demais para você, é o tempo certo, essa é a hora. A segunda realidade espiritual que nós somos confrontados a partir das respostas de Moisés, e isso precisa confrontar a minha e a sua vida hoje. Deixa eu te falar, isso é para você. Você consegue dizer isso? Isso é para mim? Isso é para mim? Isso não é para o seu irmão do seu lado, isso é para você, isso é para mim, isso é para nós. A segunda realidade é que a zona de fé é um lugar de movimento constante e um lugar de vida. Sabe, a sarça, esse espinheiro que pegava fogo, não era apenas um espetáculo, era um convite divino. E o que eu mais amo nesse momento da sarça pegando fogo é a resposta, é o que Moisés diz para si mesmo antes de que Deus fale. Se nós lermos na Almeida, Revista e Corrigida, que é uma outra versão das Escrituras, o texto diz o seguinte: quando Moisés vê a sarça pegando fogo, ele diz, agora me virarei para essa grande visão. Agora eu vou me virar para ver essa grande coisa que está acontecendo. O texto é claro e mostra que Deus só fala com Moisés depois que Moisés decide virar na direção do Senhor. A fé começa quando nós nos movemos em direção à presença de Deus, ainda sem saber tudo. Moisés não sabia o que era, Moisés não sabia como era, não sabia se era perigoso, mas ele diz, agora eu vou me virar para ver o que está acontecendo. Sabe, na nossa vida, quando nós viramos o nosso coração e a nossa vida por inteiro, com o coração aberto de dizer, Senhor, eu não sei nada, quanto mais eu estudo, quanto mais eu vejo, quanto mais eu conheço, eu percebo que eu não conheço nada, Senhor, eu me viro, eu me volto para o Senhor. Não há limites daquilo que o Senhor pode fazer quando o coração de um homem ou de uma mulher se volta para o Senhor. A fé começa quando nos movemos na direção do Senhor. Deus pede para Moisés, tira a sandália dos pés.
Sabe, isso na cultura semita, que é a cultura que nós estamos falando aqui, indicava uma reverência e uma rendição completa. Era um gesto que reconhecia o seguinte: eu não domino esse lugar, eu não mando nesse lugar, eu não tenho como dar conta do que está acontecendo nesse lugar, eu me entrego por completo. Sabe, a zona de fé não é onde tudo é previsível, mas onde tudo é possível. A zona de fé não cabe dentro da nossa previsibilidade. Deus não cabe dentro da sua previsibilidade. Mas a zona de fé é o lugar onde tudo é possível. Não é o lugar onde tudo faz sentido lógico, mas é onde Deus se torna o centro sempre. Deixa eu te perguntar, como você tem vivido a sua vida? Essa é a pergunta que Deus está nos fazendo hoje. Como você tem vivido a sua vida até aqui? Você tem esperado por garantias para então obedecer? Enquanto na verdade Deus está esperando apenas um: eis-me aqui, Senhor. Porque essa é a coisa. A coisa é que muitas vezes nós estamos esperando alguma coisa acontecer, nós estamos esperando que o Senhor mande garantias para alguma coisa, enquanto a única coisa que o Senhor está esperando de nós, assim como era a única coisa que Ele esperava de Moisés, é: eis-me aqui. Um eis-me aqui significa: conta comigo, eu estou dentro, completamente dentro. O que precisar, o que for, seja o que for, se vem da tua parte, conta comigo. Fé não é a ausência de lógica, é a confiança em um Deus que já provou ser confiável. Fé não começa quando nós vemos o fim. Fé começa quando nós obedecemos sem mesmo enxergar aonde estamos dando o próximo passo. A fé não começa quando enxergamos o final de todas as coisas, mas quando não enxergamos nem o próximo passo a dar. Quando damos um passo, mesmo crendo, sem ver. Fé começa quando nós obedecemos, sem ver o próximo passo. Deixa eu te falar isso, você não precisa esperar entender todas as coisas. Deus não está à espera da sua estabilidade, Ele chama por causa da sua disponibilidade, não por causa da sua estabilidade. Deus viu Moisés se virar para olhar, para ver o que estava acontecendo, e então chamou, na hora certa, não porque tudo estava organizado, não porque Moisés tinha todos os pré-requisitos, mas porque o coração de Moisés estava sensível, e quando o coração de um homem ou de uma mulher se vira para Deus, não há limites daquilo que Ele pode fazer. Estão comigo? A terceira realidade aqui é que Deus não escolhe pelos talentos ou por capacidades, Deus escolhe pelo propósito. Deus não nos escolhe pelas nossas capacidades ou pelos nossos talentos, mas pelo propósito. Você lembra aqui que no texto que nós lemos, Moisés apresentou 5 objeções, 5 vezes. Você pode ler o texto completo em casa, é um texto lindo, é maravilhoso, e eu sei que o Senhor vai falar ainda mais com você. Mas durante 5 vezes, no chamado de Deus a Moisés, Moisés 5 vezes diz: não, melhor não. Quem eu sou para o Senhor me escolher? O que eu vou dizer? E se não acreditarem, o que eu vou fazer? Deus, eu não sei falar muito bem, não me escolhe. E por último, envia outro, menos a mim. Qualquer um, menos eu. Não é assim que a gente diz às vezes? Ei, qualquer um menos eu. Deus, por que eu fui me enfiar nisso aqui? Cada desculpa mostra que Moisés queria o controle, enquanto Deus estava pedindo confiança. Moisés pedia o controle e Deus pedia confiança. Sabe, eu acho maravilhoso aquilo que Deus faz para provar para Moisés que Ele está com ele, que Deus está com Moisés. Moisés usava um cajado de pastor, e esse cajado, ele servia principalmente para se apoiar nas subidas íngremes, nos lugares rochosos, para dar estabilidade para o pastor. Ele também servia para afugentar e espantar, como uma espécie de arma dos lobos ou dos outros animais que queriam comer os rebanhos. Moisés
Deus pede esse cajado e diz: Moisés, joga esse cajado, eu quero te mostrar uma coisa. E quando Moisés joga o cajado, esse cajado se transforma em uma serpente. Eu imagino que Moisés dá 2 passos para trás. Uma serpente no deserto, todos sabem que é perigo na certa. Não há médicos, hospitais por perto, tem que tomar cuidado. E agora se transforma em serpente. E depois Deus diz: Moisés, agora pega na cauda dessa serpente. E Moisés com cuidado pega. E quando ele pega na cauda, a serpente novamente se transforma em cajado. Eu acho lindo que o cajado que vira serpente não é só um milagre, mas é uma desconstrução. Deus transforma o símbolo de segurança de Moisés num símbolo de risco para Moisés, de perigo, e agora restaura novamente para Moisés. O que Deus está dizendo é: Moisés, nem aquilo que você acha que controla realmente está debaixo do teu controle. Meus irmãos e minhas irmãs, deixa eu falar isso para você: nem mesmo aquilo que nós achamos que controlamos está realmente debaixo do nosso controle. Quanto mais nós apertamos, quanto mais nós fechamos as nossas mãos para controlar a nossa própria vida, menos o Senhor pode fazer nela. Sabe, na cultura hebraica, o deserto significa um lugar de formação espiritual, um lugar de teste, um lugar de prova, um lugar que tem o objetivo de testar alguém, para que essa pessoa saia aprovado do outro lado. Mas nesse momento, Deus não está provando Moisés, Deus está moldando Moisés. Deus está trabalhando no coração de Moisés, no controle que Moisés tinha. O que parece um vazio total como o deserto, agora se torna solo fértil para encontrar identidade e propósito. Sabe, cada um de nós passamos por momentos na nossa vida que se parecem com o deserto. O deserto não é legal. O deserto não tem nada de bom para você fazer. O deserto é quente durante o dia e frio extremo durante a noite. No deserto tem areia, o deserto prega peças, o deserto nos faz ver coisas que não estão lá, o deserto nos engana, o deserto mata. Mas deixa eu te falar uma coisa: muitas vezes nós estamos passando por momentos parecidos com o deserto na nossa vida. Quem sabe momentos de angústia, de dúvida, de medo pelo futuro, do que vai ser agora, nas próximas semanas, como eu vou resolver essa dificuldade. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não está te colocando no deserto porque Ele quer nos maltratar, mas muitas vezes o deserto serve para moldar o nosso caráter, para moldar o nosso coração, para que nós possamos entender que precisamos soltar o controle e entregar o controle nas mãos de Deus. Como está sendo o processo de Deus com você até aqui? Quantas vezes, quem sabe nas últimas semanas ou nos últimos meses, você já disse para Deus: Deus, eu não sou suficiente, Deus, eu já tentei, eu não consigo, não dá certo, tudo que eu tento dá para trás, dá errado. Deus, deixa isso para alguém mais preparado, deixa isso para alguém mais pronto do que eu. Mas Deus está te chamando, não por causa do seu currículo, mas por causa do futuro que Ele vê em você. Não é porque algo de bom tem dentro de você, não é porque você tem alguma performance que vai servir para o Senhor, mas porque Ele sabe o que Ele pode fazer com você. Ele sabe o que Ele pode fazer no futuro com pessoas que se disponibilizam para Ele. Eu amo essa frase que um pregador muito antigo, que já não está mais entre nós, disse. Spurgeon disse uma vez: Deus não busca vasos de ouro ou de prata, Deus procura vasos limpos e disponíveis. Não é sobre a nossa performance, não é sobre a qualidade daquilo que podemos entregar ao Senhor, é sobre a disponibilidade do nosso coração e a sinceridade de dizer: Deus, eu provavelmente não sou quem o Senhor procura. Provavelmente eu não tenho as qualidades de pessoas que poderiam fazer alguma coisa acontecer, mas sabe de uma coisa? Se o Senhor está pedindo, conta comigo. Eis-me aqui, eu estou aqui. É isso que o Senhor deseja ouvir da nossa boca. Fé não é a ausência de medo, é a decisão de obedecer, mesmo com medo. É andar sobre as águas sem saber nadar, simplesmente porque o Senhor Jesus disse: vem, vem, confia e vem. Não é sobre você ter todas as respostas, é sobre confiar na voz que te chama. Eu acho lindo que Deus não discute com Moisés.
Deus só reafirma uma e outra vez: eu estarei com você. Você viu isso? Você percebeu isso? Moisés diz: Deus, eu não sou capaz. Moisés, eu estarei com você. Senhor, e se eles duvidarem de mim, eu estarei com você. Mas Senhor, e se não for como a gente está programando, eu estarei com você. Mas Senhor, e se doer, e se for cansativo, eu estarei com você. A cada momento, a cada contra que Moisés dava, Deus dizia: eu estarei com você. Moisés ainda estava travado, mas Deus já o via livre. Ainda se sentia inseguro, mas Deus já o via liderando, porque Deus chama na hora certa, mesmo quando a gente se acha incapaz. A quarta e última realidade espiritual para a nossa vida nesse texto, para encerrarmos essa mensagem, é que a fé sem risco não é fé. Fé sem risco é controle. O escritor aos Hebreus, em Hebreus no capítulo 12, versículo 2 diz: fixemos os nossos olhos em Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Fixemos os nossos olhos em Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Você quer crescer? Você vai precisar arriscar. Não é assim na vida de negócios. Você quer empreender? Você tem que arriscar alguma coisa. A fé nunca foi uma zona segura. A fé não é uma bolha acolchoada que te protege dos espinhos do mundo. É um campo aberto, com vento no rosto e olhos fixos naquilo que é invisível. Isso é fé. A fé de verdade exige riscos. E risco não é loucura, é obediência sem garantias humanas. É isso que é o risco. Deixa eu te falar isso: ninguém vira um surfista, se torna um surfista sem entrar na água. Ninguém se torna um bombeiro sem um dia entrar no fogo. Ninguém segue a Jesus sem carregar a cruz. Não há maneira, não há jeito. Você acha que com você vai ser diferente? Você acha que comigo vai ser diferente? Você quer transformação, mas sem sair da rotina? Não é possível. Quer milagre, mas sem mexer na agenda? Não é possível. Quer viver o propósito de Deus, mas sem renunciar o conforto? Não é possível. Jesus foi o maior exemplo de todos a respeito de arriscar tudo. Jesus deixou o céu, deixou o lugar de ser Deus, tomou forma de servo, enfrentou rejeição, enfrentou vergonha, enfrentou escárnio, enfrentou dor, enfrentou a cruz, por causa de um propósito maior. Jesus não recuou da dor, porque Ele viu o valor da salvação. Jesus não recuou da dor, por amor a mim e a você. Nós não devemos recuar, por causa do amor que nós sentimos por Ele. Agora deixa eu te falar isso, teologicamente falando, Hebreus 12 descreve Jesus como o autor, aquele que cria, aquele que estabelece a nossa fé, mas também fala de Jesus como aquele que é o consumador, aquele que mantém, que é o mantenedor da nossa fé, e aquele que estará até o final de todos os dias. O autor, aquele que dá a origem, aquele que inaugura, e o consumador, aquele que leva até o final. Ou seja, Jesus não apenas nos chama para a fé, Ele nos acompanha até o fim. Você quer aprender? Se livre do medo do fracasso. Você quer um novo começo? Se liberte do medo de desapontar alguém. Você quer viver algo grande com Deus? Se livre do medo da crítica. Mas nunca se esqueça, o risco maior já foi tomado por Jesus de Nazaré na cruz do Calvário. A fé não nasce do controle, mas dos nossos olhos fixos em Jesus. O tamanho do passo que você dá é determinado pelo tamanho do Jesus que você enxerga. Deixa eu te falar isso com todo amor e carinho e todo o respeito que eu tenho por você nessa noite, como irmãos em Cristo. Se você não está se arriscando nada pela fé, talvez você não esteja vivendo fé nenhuma. Se você não está arriscando nada em fé,
talvez você não esteja vivendo fé nenhuma. Se Jesus foi até o fim, é porque Ele sabia que aquele era o tempo certo, aquele era o momento, o dia escolhido. Ele não esperou o mundo estar pronto para o receber. Ele não esperou eu e você estarmos com braços abertos e sorriso no rosto, dizendo: eu aceito o amor de Jesus na minha vida. Ele não esperou nada disso. Ele foi porque o Pai o chamou. Deus, a todo momento, não está esperando que nos sintamos prontos para dizer um eis-me aqui. Deus a todo momento está dizendo: cara, eu tenho um chamado para você, eu tenho um propósito para você, eu tenho algo lindo para você. A única pessoa que pode impedir isso na tua vida é você mesmo. Eu preciso de um eis-me aqui, não de desculpas, não de eu não sou o suficiente, eu já sei. Você acha que Deus não sabia que Moisés não era suficiente? Que Moisés não era capaz de fazer o que Deus estava... Você acha que Deus não sabe que você não tem aquilo que é preciso? Você acha que Deus não sabe que eu não sou o suficiente para fazer o que eu faço? Deus sabe, mas Deus não me chama pela minha performance. Deus chama baseado naquilo que Ele pode fazer na minha vida, de um coração disponível que diz: Senhor, eu não tenho o que é preciso, mas eis-me aqui, conta comigo. Conosco é assim. Se Deus está nos chamando, é porque chegou o tempo. Não o tempo de continuarmos a controlar, não o tempo de continuarmos no controle de todas as coisas, mas o tempo da fé. Deus chama na hora certa, e a nossa resposta muda tudo. A nossa resposta muda tudo. Sabe, a zona de conforto pode parecer segura, mas a zona de conforto é estéril e tem morte. A zona de fé pode parecer arriscada, mas ela é fértil e traz propósito. Hoje você tem uma escolha, nós temos uma escolha: vivermos na bolha da comodidade ou vivermos o chamado da fé. Lembre-se de onde a sua fé começou. Revisite os testemunhos do passado. Revisite as coisas que Deus já fez por você. Revisite os milagres que você tanto orou e clamou, e Ele te respondeu. Ele não mudou, nós mudamos. Deus não muda conosco, nós mudamos com Ele. Deus não muda a maneira com que nos chama, nós mudamos a maneira com que respondemos. Pare de esperar se sentir pronto. Se você está esperando ficar pronto para então obedecer, você vai viver travado o resto da vida. Comece pequeno, mas comece. Fé que move montanhas começam com fé do tamanho de um grão de mostarda. Fé que move montanhas começam com uma pequena fé. Pode parecer um pequeno eis-me aqui, um pequeno sim, mas isso muda tudo. Muda tudo para nós, muda tudo para você e para mim. O importante é darmos o passo. Qual zona você está habitando hoje? A da segurança disfarçada ou da fé ousada? Deus te chamou para viver mais do que sobrevivendo no deserto. Deus te chamou para uma missão, para um crescimento, para um impacto. E mesmo que a sua fé, quem sabe, pareça pequena hoje, o Deus que te chamou é grande o suficiente para começar ela por você. Não se preocupe com isso, não se preocupe com ter o necessário. Deus é grande o suficiente para começar por você. Sabe, nessa noite eu quero, antes de nós encerrarmos esse momento, orar por pessoas que hoje decidiram no seu coração, enquanto ouviam a mensagem, decidiram que iriam dizer: sim, eis-me aqui, Senhor. Deus quer saber de uma coisa: eu não sou suficiente, mas eis-me aqui, Senhor. Eu quero te convidar a ficar em pé. E eu quero fazer essa oração por todos aqueles que querem dizer isso para o Senhor Jesus. Sabe, eu sei que o Espírito Santo já falava no teu coração. Não é sobre a minha oratória, não é sobre as palavras que eu disse, é sobre a palavra que nós falamos, é sobre a palavra do Senhor. Eu sei que Ele está falando contigo. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos nesse momento, apenas para que você tenha um momento
mais de individualidade com o Senhor. Isso é algo que você precisa, se você deseja, entende assim, tomar uma decisão real de dizer hoje, quem sabe pode parecer um pequeno sim, mas é tudo que o Senhor precisa para fazer coisas grandes na nossa vida. Feche os teus olhos. Se você deseja tomar esse passo hoje, eu quero te convidar a colocar uma das tuas mãos sobre o teu peito, apenas em sinal de rendição, apenas em sinal de dizer: Senhor, eu reconheço que a tua presença está aqui hoje, eu reconheço que é o Senhor falando na minha vida, eu reconheço, Senhor, que a tua presença está comigo. Eu quero orar por você, Senhor Jesus. Nessa noite, Pai, tu vês todos esses meus irmãos e irmãs, filhos e filhas amados por ti, aceitos por ti. Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesse momento que a doce presença do Espírito Santo nos ajude, Senhor, a dar um sonoro eis-me aqui. Pai, em nome de Jesus, todas essas pessoas que hoje estão decidindo dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui para os teus propósitos, eis-me aqui, Senhor Jesus, para algo novo, eis-me aqui para uma vida completamente transformada, eis-me aqui por algo diferente. Senhor, em nome de Jesus, honra a decisão dos nossos irmãos, Senhor, nessa noite, Pai. Diga isso a Ele, se você deseja dizer, diga: Senhor, eis-me aqui, eu não sei o que é, eu não sei para o que é, eu não sei se eu sirvo, eu não sei se eu tenho capacidade, mas eis-me aqui. Se o Senhor está me chamando, eis-me aqui, Pai, em nome de Jesus, honra a decisão, Senhor, nessa noite, Senhor, de cada pessoa aqui hoje, e que na segunda-feira o Teu Espírito Santo enche o nosso coração de paz, essa paz que excede todo entendimento, mesmo em dias difíceis, mesmo em dias atribulados, mesmo com dificuldades pelo caminho, coisas para resolver. Que a Tua paz, Senhor Jesus, seja o juiz da nossa vida, e que entendamos o sim que estamos dando, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja. Saiba que o nosso sim pode parecer pequeno, mas é o grande passo que Jesus precisa na sua direção para fazer algo novo na nossa vida. Eu creio nisso de todo o meu coração. Mas sabe, antes de nós terminarmos, eu vou fazer mais uma oração daqui onde eu estou e você daí onde você está. E essa oração, na verdade, é um convite para todas aquelas pessoas que hoje desejam dizer sim para Jesus pela primeira vez. Esse é um sim diferente, não é o mesmo que nós falamos durante toda a mensagem. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta à igreja que estava em Roma, em Romanos, no capítulo 10, versículos 9 a 10, ele escreveu que se com a nossa boca nós confessarmos que Jesus é o nosso Senhor, e com o nosso coração crermos que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, nós seremos salvos. E esse texto mostra que a salvação é alcançada por Jesus na cruz, mas ela está disponível para mim e para você. O apóstolo Paulo nos ensina a declarar que Jesus é o nosso Senhor e crer no nosso coração que Deus o Pai o ressuscitou dos mortos. Esse é o caminho, não há outro caminho para a salvação. O caminho para a salvação é decidir abrir os braços para o amor de Jesus. Sabe, o amor só é amor porque dá liberdade. Quando não há liberdade, quando não há opção, não é amor de verdade. Amor só é amor quando não obriga o outro a te amar. Você entende isso? Quando obriga o outro a te amar, se chama qualquer outra coisa, mas não amor. E é isso que Jesus fez na cruz por mim e por você. Ele abriu um caminho, uma opção, uma oportunidade, o único caminho até Deus. Ele disse: todos aqueles que crerem em mim estarão comigo e com o Pai no paraíso, viverão uma vida eterna e uma vida linda nessa terra. Quantos creem nisso? Eu quero orar por essas pessoas que hoje querem dizer pela primeira vez: eu sou essa pessoa, eu quero entregar o meu coração para Jesus. Ou quem sabe você quer fazer a sua paz com Deus, você deseja reatar os seus laços com o Senhor. Talvez você já conheceu o Senhor, mas o abandonou. Saiba, Ele continua de braços abertos para você. Ele não tem ideia de te colocar no final da fila. Ele continua tendo um lugar na sua família para você. Amém? E eu quero fazer essa oração, e eu quero convidar a todos nós fecharmos os nossos olhos. A equipe aqui em cima também comigo vai fechar os seus olhos. Apenas eu vou ficar de olhos abertos. Eu quero saber por quem eu vou orar. E quando eu contar 3, se essa for a sua decisão, de olhos fechados mesmo,
eu gostaria que você levantasse uma das tuas mãos. Se a tua decisão for entregar a sua vida para Jesus, levanta uma das tuas mãos. Número 1, Deus te ama tanto que Ele planejou algo lindo na tua história. Sabe, Ele já sabia o teu nome antes mesmo de você nascer. Ele já sabia onde você estaria, qual seria a sua história de vida. E Ele saberia que você estaria aqui nesse momento. Número 2, Jesus se entregou no meu e no seu lugar. Ele deu o primeiro sim, Ele deu o primeiro passo, o maior risco, para que eu e você tivéssemos uma vida eterna e uma vida conectada com o Pai. E número 3, se você quer tomar essa decisão hoje, faz um sinal de mão aí onde você está, de olhos fechados mesmo. Eu estou te vendo aí na minha esquerda, eu estou te vendo aqui no centro. Amém, amém, eu estou te vendo. Pode baixar sua mão. Você que tomou essa decisão hoje, eu quero te convidar a repetir uma oração depois de mim. Se você levantou a sua mão, ou quem sabe não levantou a sua mão, mas tomou no seu coração essa decisão, repita essa oração depois de mim. Mas nós vamos fazer tudo isso juntos como igreja. Nós vamos te apoiar nessa oração e fazer essa oração juntos com você. Amém, igreja? Diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu confesso com a minha boca que Jesus é o Senhor. Nessa noite eu creio no meu coração que o Pai ressuscitou Jesus dos mortos. Nessa noite eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Nessa noite eu sou recebido como filho ou filha na tua presença, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Será que nós podemos agradecer pelas pessoas que decidiram entregar a sua vida hoje para Jesus?